Muito bom dia para você aí de casa nessa segundona, feriado 9 de julho. Fique comigo até 1h da tarde. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então olha só. Um sistema falido e superlotado. Faltam vagas nos presídios do Brasil inteiro. Os principais cuidados para as pessoas que têm diabetes. Você vai conhecer os idosos que mesmo depois da aposentadoria decidem continuar trabalhando. As cenas lamentáveis de brigas de estudantes. Casos só aumentam nas escolas públicas. E as regras para o uso das redes sociais no trabalho. O RF com você está apenas começando. Quantas notícias, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você detalhes sobre como funciona um sistema que ejeta os pilotos dos aviões. Curioso, né? Um caso surpreendente envolvendo esse equipamento salvou a vida de 2 militares no Rio de Janeiro. E eu vou mostrar tudo pra você. Portanto, uma atualização aí das notícias do dia e vamos para a previsão do tempo. Pode colocar na tela como estará o clima aí em várias partes, como iniciou a semana nesse feriadão de 9 de julho. Em Limeira, interior de São Paulo, sol entre nuvens, mínima de 13, máxima de 27 graus. Catanduva, dia ensolarado por lá, mínima de 11, máxima de 29 graus. E em São Pedro, interior de São Paulo, cidade turística, sol entre nuvens também, mínima de 12, máxima de 27 graus. E começamos as notícias mostrando para você como funciona o combate ao crime em cidades do litoral. Nesses locais é comum a entrada de drogas pelo mar. A equipe de reportagem acompanhou uma operação da polícia em busca de esconderijos. Estes policiais militares são de uma companhia que faz um trabalho diferente do convencional. A patrulha dela é na água. Nossa equipe embarca junto nessa missão. Uma fiscalização do pelotão marítimo da Polícia Ambiental em busca de drogas no canal do Porto de Santos, no litoral paulista. Fuzil, pistolas e coletes à prova de balas contra um tipo de tráfico que usa até mergulhadores para transportar a droga. Frequentemente, até por conta da facilidade, é muito mais fácil ele chegar ao cais ou ao navio pelo mar, nadando ou mergulhando, do que ter que entrar na empresa ou ter que entrar no pier, para um local mais protegido, com segurança e outras coisas mais. A tática dos criminosos é deixar a droga presa em pontos do cais e à noite embarcar nos navios cargueiros, como mostram estas imagens, feitas pela Receita Federal com câmera térmica. A logística dos traficantes é sempre com barcos pequenos e o esquema inclui tripulantes que içam a droga a bordo. Mas a vigilância está maior para coibir esse tipo de ação. Todo policial do pelotão da Companhia Marítima tem um saco como esse com um kit próprio para o mergulho. Os PMs estão agora se trocando aqui dentro da embarcação para mostrar pra gente como que é feito esse trabalho de fiscalização no canal. Toda vez que o policial entra para o pelotão, recebe um treinamento para o mergulho de apneia. Os 2 cabos da PM caem na água com roupa de neoprene e snorkel. O treinamento para esse tipo de patrulha na água dura 28 dias e os mergulhadores descem a uma profundidade de até 12 metros, só prendendo a respiração. Eles vão em direção ao mangue, a mesma área em que uma câmera do porto flagrou esta imagem. A Receita Federal acionou o pelotão da Polícia Ambiental e o resultado foi a apreensão de 54 quilos de pasta base de cocaína. Dentro de uma bolsa estavam mais de 26 quilos da droga, que seria levada para um navio. Outros 28 quilos de cocaína já estavam escondidos no navio e também foram recolhidos. O mergulho ele é feito quando nós temos alguma denúncia. Então, temos alguma denúncia ou é avistado algum objeto em algum local não compatível, aí o policial ele se equipa e vai até o local para fazer uma vistoria. O pelotão da Companhia Marítima da PM tem feito operações frequentes com a Receita Federal para coibir o tráfico. Os criminosos estão cada vez mais requintados e investem em diferentes tipos de estratégias para carregar a droga nos navios que vão para o exterior. Por isso, as autoridades precisam estar sempre alertas. Cargas de açúcar e café são as mais visadas pelos traficantes, mas a droga também foi encontrada pela Receita escondida entre embalagens de suco de laranja, molas, granito, blocos de cimento, caixas de carne e até de barras de chumbo. A Receita cerrou o material para fazer esta apreensão.
Nesta luta de gato e rato, os fiscais também se embrenham dentro de containers para achar a droga nos esconderijos mais improváveis. Na maior apreensão do ano passado, no Porto de Santos, a Receita encontrou mais de 1 tonelada de cocaína em meio a uma carga de ração. Cães farejadores e scanners de carga são recursos usados pelos fiscais, que viram o volume de droga retirado de containers no maior porto do país passar de 11 toneladas em 2017. Um aumento de 2.500% em relação a 2014. No mar, a patrulha da PM tem um papel importante à procura de traficantes em pequenas embarcações. Algumas abordagens são tranquilas. É da Savoia, é lá dentro. Do outro lado de lá? É, você mora na onde? Eu moro lá. Outras, nem tanto. Meu Deus! Que isso, cara? Pelo amor de Deus! Não é bandido aqui não, meu irmão! Enquanto um PM entra no barco parado para fazer um pente fino, outra policial confere o registro e procura por antecedentes criminais. Ele tem pela lei 9.099 contravenções. O pior momento é o momento da abordagem em si. Então, quando a gente inicia a abordagem, é um momento mais tenso. Depois que foi feita a abordagem, aí a gente consegue acalmar o abordado, consegue fazer a vistoria que tiver que fazer. Além das abordagens para coibir o tráfico de drogas, o pelotão marítimo da Polícia Ambiental ajuda a resgatar pessoas perdidas, socorre animais feridos, tá com machucado aqui, e impede a pescaria irregular. Em janeiro, 3 homens foram presos depois de serem flagrados pescando em um parque que é considerado um santuário marinho em Santos, no litoral paulista. Para evitar o flagrante, os pescadores jogaram os peixes na área do parque e fugiram. A perseguição durou mais de 1 hora no mar. A gente tem feito muito patrulhamento, muita abordagem, muita fiscalização para minimizar isso daí. E um levantamento revela que a lesão por esforço repetitivo é a maior causa de afastamento no trabalho em todo o país. Na maioria dos casos, os trabalhadores lesionados tiveram que ficar mais de 15 dias afastados das atividades em 2017 por causa de algum tipo de doença relacionada com as lesões por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares. Os dados do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, apontam que as lesões tiraram cerca de 22 mil pessoas do trabalho em 2017. Uma situação grave e bastante preocupante, que representa aproximadamente 12% dos benefícios que foram concedidos pelo INSS só no ano passado. Nesses casos, as doenças atingem várias categorias de profissionais. Quase sempre são provocadas por movimentos contínuos, com sobrecarga dos nervos, músculos e tendões. Das 20 principais causas de afastamento do trabalho no ano passado, 3 se enquadram nessa denominação. São as lesões no ombro, inflamações em articulações e inflamação ou infecção no tecido que cobre os tendões. O Ministério do Trabalho orienta que a prevenção é a maneira mais eficaz de resolver o problema. É importante fazer pausas e exercícios de alongamento antes e depois do trabalho. A ginástica laboral também é muito importante. Além disso, uma avaliação médica pode identificar precocemente os primeiros casos e alertar para a necessidade de adequar as medidas preventivas. Para conquistar uma vaga de emprego, vale até mudar de profissão. E uma alternativa é participar de cursos gratuitos. Em São Paulo, uma carreta ensina costura e até marketing digital. Bom dia, meninas. Nesta aula, além de aprender, todas têm outro objetivo: uma vaga de emprego. Maria já foi recepcionista em clínica, atendente em padaria e agora encara uma nova profissão. Porque minha mãe é costureira e eu nunca liguei para isso e agora eu tô adorando. Ela está desempregada há 8 anos e sonha com a carteira de trabalho registrada. A gente imagina crescendo, né? Entrando por baixo, mas saindo lá profissional, né? Poliana, que estuda para ser psicóloga, descobriu uma nova terapia. Também não sabia costurar, vim pra cá, comecei a costurar, vi que talvez pode ser até um dom de costurar e passar esse dom para outras pessoas. Só na cidade de São Paulo, nesse primeiro semestre, mais de 1.000 vagas foram abertas em cursos gratuitos. Nesse, todo mês, 60 pessoas aprendem a costurar.
A ideia é que todo mundo saia daqui com uma profissão. Esse projeto percorre todo o estado de São Paulo. É que, na verdade, a sala de aula foi adaptada à carroceria de um caminhão. Como este, existem mais 28 veículos escola. Dentro dessas, são 5 de confecções, sendo uma de artesanato, mas temos também de panificação e açougue, produção alimentícia, imagem pessoal, metrologia, automotiva, mecânica de motos. Então, todas essas unidades são trabalhadas para que a gente possa qualificar as pessoas em diferentes áreas. As inscrições, em geral, são pela internet. A indicação de faixa etária e escolaridade. Em alguns casos, é feito processo seletivo, em outros, apenas é preciso enviar a documentação. Neste anúncio, curso de marketing digital e também comércio online, ambos voltados a mídias sociais. Tem consultor de vendas especializado em perfumes, agentes do brincar, são muitas áreas de atuação. Eles não conhecem só a máquina, conhecem também a passagem de linha, a regulagem de ponto, como que faz o trabalho dentro dessa máquina, se tem algum acessório, se tem algum tipo de equipamento que possa adaptar dentro da máquina. Então tudo eles aprendem aqui dentro desse processo do curso. No Brasil, apesar dos 1.400.000 desempregados, as oportunidades começam a aparecer. O mês de maio deste ano fechou com cerca de 33.000 vagas de emprego a mais do que abril, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho. A região Sudeste foi a que mais ofertou emprego, 30.840 vagas. No Nordeste foram 10.710 novos postos e Centro-Oeste com quase 4.000 vagas. Minas Gerais, São Paulo e Bahia foram os estados que mais abriram oportunidades de trabalho. Quem se capacita está de olho nessas oportunidades. A professora já vê adiante e sabe que no futuro as alunas poderão até se tornar empresárias. Já estão ganhando dinheiro, tem outras que fazem bolsas, né? Outras trabalham com a Ecoberg e outras trabalham com customização. Marilene é uma delas. Com a mão na máquina, já pensa em começar o próprio negócio o mais rápido possível. Seria uma boa, né? Trabalhar em casa, fazer o seu horário, fazer os seus tecidos, fazer roupa para você mesmo, né? Aí ia ser legal. Em São Paulo, uma ideia para diabéticos tem chamado a atenção. A intenção é criar um copo exclusivo para pessoas que têm a doença. A medida é polêmica. Medir a quantidade de açúcar dos refrigerantes virou o hábito do Fábio, depois que a filha passou mal ao ingerir a bebida errada em uma lanchonete de São Paulo. A criança de 7 anos tem diabetes tipo 1 e não pode tomar refrigerantes com açúcar. Foi servido um refrigerante com açúcar e ainda com a tampa indicativa de 0, apertada. Então eles trocaram o refrigerante. Quando nós chegamos em casa, ela consumiu o refrigerante e a glicemia dela subiu demais. Eu comecei a perceber que ela ficou com o rosto vermelho, com suor excessivo. Quando eu fiz a medição de glicemia, estava a mais de 500. Isso é indicativo que ela tomou um refrigerante com açúcar. Quando você toma um refrigerante com açúcar, o que você sente? Eu sinto às vezes sono ou mal-estar. O excesso de açúcar afeta diretamente a glicemia no organismo de um paciente com diabetes. Por isso, a alimentação precisa ser controlada. Pacientes com a doença fazem o cálculo da contagem de carboidratos nas porções de alimentos para aplicar a insulina na dosagem correta. A Débora mantém a regra e aplica a insulina pelo menos 10 vezes ao dia. Quem tem diabetes tipo 1, o pâncreas não funciona nada, então ele não libera uma gotinha de insulina. Então tudo que você comer que tenha carboidrato, você tem que aplicar a insulina para baixar aquilo, né? Se você não sabe se você está comendo ou não o açúcar, você não vai aplicar. O problema maior é assim, a pessoa não saber que naquilo que ela está ingerindo tem açúcar. Para evitar ingerir refrigerante trocado, o Fábio criou um copo exclusivo para clientes que pedirem bebidas sem açúcar. Ele é azul. A ideia é deixar a bebida diet bem evidente para o consumidor. Estima-se que 12.500.000 adultos tenham diabetes no Brasil e é possível que metade não saiba que tem a doença. O copo azul seria uma maneira de padronizar e identificar no comércio as bebidas sem açúcar. Sendo sinalizado no estabelecimento, então é uma etapa a mais para o atendente, para o próprio estabelecimento pensar
que está colocando refrigerante zero açúcar. Se a pessoa pediu zero açúcar, ela tem alguma necessidade especial ou a preferência. A lei, graças a Deus, ela foi aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo, está aguardando a sanção do governador. A lei causa polêmica. É que a Associação Nacional de Restaurantes e a Associação Brasileira de Franchising acreditam que mesmo com o copo azul, os atendentes dos estabelecimentos podem errar o tipo de refrigerante. E que a medida pode aumentar ainda mais os custos para o comerciante. O erro sempre acontece com eles, não é que acontece uma vez, acontece sempre. Então, com a Débora já aconteceu 5, 6, 7 vezes. E a violência tem gerado um outro problema. A superlotação dos presídios. Essa é a realidade na maioria das cadeias do Brasil. No Brasil, são 700 mil presos para 410 mil vagas. O número de presidiários aumentou 6% de 2016 a 2017, mas o número de vagas é o mesmo. Com o aumento da criminalidade que nós estamos vendo no dia a dia, a tendência é que aumente, sim. Além do que algumas cidades do interior do estado tiveram as casas penais interditadas. No Pará, segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário, o excedente de presos hoje é de 92%. São 16.660 presos para 8.662 vagas. A gente também pode enumerar a falta de aplicabilidade das medidas cautelares, né, que estão previstas no nosso Código, né, de Processo Penal e que o STF recomenda como forma de diminuir a população carcerária. De janeiro até agora, o Pará registrou 4 rebeliões. Em 2017, foram 9. Pelos cálculos do governo, quase 3 mil vagas devem ser criadas. O trabalho em educação ele é essencial para a diminuição da pena, para a ressocialização desse interno, para que ele possa conquistar de volta a cidadania dele. E agora você vai conhecer os idosos brasileiros que, mesmo após a aposentadoria, decidem continuar no trabalho. Para muitos, isso significa até prevenção de doenças. Terceira idade, aposentadoria, hora de descansar, nada de compromissos. Será mesmo? Meu amor, nós temos hoje a reunião das atendentes de bebidas, né? A Laura tem 77 anos e trabalha há 25 em uma rede de supermercados. Ela hoje atua no RH, mas antes disso era professora universitária. Chegou a se aposentar, mas percebeu que não conseguiria ficar sem trabalhar. De acordo com a Laura, a família já até pediu para ela parar de trabalhar. Mas não tem quem a faça deixar o emprego. Acompanhar meu marido em viagens, passeios, né, deixar de trabalhar. Mas eu ainda não me vejo. Segundo esta consultora de recursos humanos, o aumento no número de idosos trabalhando também tem a ver com a receptividade do mercado com profissionais neste perfil. Hoje, algumas empresas fazem questão de ter funcionários com mais de 60 anos. Experiência de vida, experiência profissional. Tem um perfil mais observador, são pessoas mais pacientes. Para a consultora de RH, antes de sair à procura de um trabalho, os idosos devem refletir sobre os objetivos desse novo desafio. Cada vez mais a gente vê a questão da depressão nessas pessoas que se aposentam, que não se preparam para uma aposentadoria. Agora, a violência nas escolas. Os casos de brigas entre os alunos não param de crescer. Os registros são de todo o Brasil. Muito mais que puxões de cabelos. Neste vídeo, uma das adolescentes dá golpes com uma faca na outra. Elas caem no chão. A mulher de amarelo que aparece na imagem é mãe de uma das meninas. Ela incentiva a agressão. As duas estão com o uniforme de uma escola estadual de Belém do Pará. Este caso foi em Osasco, na Grande São Paulo. Uma adolescente é agredida por várias outras. Ela está deitada no chão com uma menina em cima, enquanto outras chutam a cabeça dela. Não, deixa, oxe. O vídeo foi gravado em frente a uma escola estadual. Os alunos não fazem qualquer coisa para impedir. Motoristas param o carro e descem para tentar apartar. Este outro caso aconteceu na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Duas alunas estão brigando na saída da escola, também do estado. No meio da confusão estão os pais delas. O homem tenta segurar a agressora da filha. A mulher se revolta e tira satisfação.
ela incentiva a filha a brigar. A polícia foi chamada. Mãe e filha agridem até os policiais. Elas são presas. A violência entre colegas de classe está cada vez mais frequente. A situação preocupa pais, professores e os estudantes. Mais de 1,5 milhão de estudantes já conviveram com algum tipo de violência nas escolas estaduais do estado de São Paulo. Metade não se sente segura nem mesmo dentro do colégio. E nos arredores a situação piora. 70% dos estudantes têm medo de sofrer agressões físicas. Esses dados são de um levantamento feito em 2017 pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Na pesquisa, 87% dos entrevistados disseram que perceberam aumento da violência nas escolas. Em 2014, 28% dos alunos responderam que já haviam se envolvido em alguma briga. Em 2017, esse número subiu para 40%. Professores apontam as ofensas verbais como o principal problema. Já os estudantes, o bullying e as agressões físicas. A neuropsicóloga faz um alerta. Se os pais têm personalidade agressiva, os filhos também tendem a ter. E os pais são modelos de conduta. Se os pais acabam reagindo de uma maneira agressiva quando estão no trânsito, quando estão na rua, a criança está observando tudo e está vendo como uma forma de não gostei, eu agrido. De 2014 até 2017 foram registrados mais de 50 mil casos de violências nas dependências das escolas estaduais de São Paulo, o equivalente a 34 ocorrências por dia. Os dados são de um registro obtido com exclusividade pelo R7 pela Lei de Acesso à Informação. 2.300 ocorrências de posse foram registradas. É como se a cada 15 horas uma arma tivesse sido achada dentro de uma escola estadual paulista. Faz 5 meses que a vida desta família mudou completamente. Uma briga entre alunas acabou em espancamento quando o pai entrou em cena. Ele atacou a menor de 14 anos que estava brigando com a filha dele. O boletim de ocorrência foi feito. A menina passou por perícia. Os hematomas foram comprovados. Ainda sinto dores. Às vezes eu fecho o olho e, parece que eu tô ainda vivendo aquele momento. O agressor se mudou de bairro e tirou a filha da escola. Mas Maria não tem sossego. Saber que a filha está matriculada e estudando, em vez de um alívio, virou um tormento. Mesmo ela dentro da escola, eu fico com medo, porque hoje em dia você vai ver as crianças hoje estão se matando na escola, é dentro da escola, é fora, porque por coisas banais, motivos banais, por besteira, às vezes só de você olhar para a pessoa, já quer te bater, já quer brigar com você, já quer te xingar, até mesmo tirar a sua vida. Que horror. E após sofrer um AVC, um motorista aparece em um vídeo causando diversos problemas no trânsito em plena rodovia. Ele acabou sendo acusado de várias coisas, até de estar bêbado, mas não foi o caso. Então saiba como agir diante de um problema como esse. Depois de 12 dias no hospital, é hora de seu Valdir se recuperar do susto em casa. A mulher dele conta que ele não lembra do acidente. Dirigindo estava bem e daí ele não lembra o que aconteceu, sabe? Todo aquele tempo que ele andou no caminhão, ele não lembra nada do que se passou. O caminhoneiro sofreu um AVC no meio da estrada, mas acabou sendo chamado de motorista irresponsável e bêbado nas redes sociais. No flagra, o caminhão anda em zigue-zague, avança pelo acostamento diversas vezes, quase bate no carro da frente. Na descida, em alta velocidade, atinge a vegetação. Quem grava pede ajuda. Liga pro 190. Poucos minutos depois, o caminhão bate e para na encosta. O cinegrafista fala com ele. Qual o teu problema? Quase matou 5 caras na estrada, tia. Quase me matou. E ainda acusa. Tá muito bêbado, tia. Seu Valdir não responde e nem sai do caminhão. Bem responsável, né? A família não descarta uma ação judicial contra o autor do vídeo. Fiquei triste com o rapaz, o que ele falou, né? Porque ele não bebe. O AVC não avisa. A pessoa não começa a ter sintoma leve e vai piorando. Normalmente é um sintoma súbito.
De um minuto para o outro a pessoa tem um negócio. Os sintomas são fala enrolada, boca torta, paralisia ou fraqueza em um dos lados do corpo. É preciso ser rápido. 80% das pessoas que sentem pelo menos 2 destes sintomas estão sofrendo um AVC. Idosos, hipertensos, diabéticos, portadores de doenças cardiovasculares e obesos são considerados grupos de risco. Para se ter uma ideia, só de manter a pressão controlada em 12/8, as chances de um AVC caem 25%. Então você tem que pegar essa pessoa e socorrê-la imediatamente para um local, de preferência que tenha atendimento médico de 24 horas e é muito importante que tenha tomografia, a disponibilidade do exame de tomografia em modo de 24 horas, porque a tomografia é o exame mais importante, exame de imagem, para você reconhecer qual tipo de AVC. Existem 2 tipos de AVC. O isquêmico, quando a parede da artéria vai endurecendo até fechar ou um coágulo impede a passagem de sangue. E o hemorrágico, quando a artéria se rompe e espalha o sangue por uma região do cérebro. Para cada tipo, há um tratamento. 1 em cada 6 pessoas terá um AVC em algum momento da vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a cada 1 segundo, 6 pessoas morrem pela falta de socorro no momento certo. Este cérebro gigante mostra as áreas responsáveis por cada função do organismo que podem ser comprometidas com um AVC. A cada 1 minuto, sem os cuidados médicos necessários, cerca de 2 milhões de neurônios morrem. Um caminho sem volta. O protótipo foi feito para conscientizar sobre a importância do socorro imediato. Além de São Paulo, a maquete deve seguir para outros estados. O tema da campanha é: a cada minuto conta. Cada minuto que passa, você pode ter uma sequela mais grave. Hoje, o AVC é a maior causa de incapacidade e deficiências no mundo. Para corrigir essa estatística, é preciso identificar e agir rápido. Apesar da confusão de quem socorreu seu Valdir, o motorista do começo da reportagem, o atendimento médico chegou a tempo. Ele ficou com a fala comprometida e vai passar por sessões com uma fonoaudióloga. Eu disse, foi Deus que botou a mão ali. Não dá para julgar mesmo, né? E agora você vai ver detalhes sobre o modo de agir dos criminosos que roubam carros em estacionamentos. A prática é mais comum do que você imagina. O homem usa o guarda-chuva para se proteger do circuito de segurança. Ele vai diretamente a um dos carros do estacionamento. O vídeo não mostra, mas ele foge dirigindo o veículo. Os funcionários reconheceram o ladrão. O mesmo suspeito foi flagrado em outros circuitos. Estes 2 rapazes também entram despercebidos e saem com um dos carros. Todos esses casos aconteceram na zona sul de São Paulo em menos de 1 ano. O crime ficou tão comum que os estacionamentos identificaram os suspeitos pelas câmeras. Agora, o funcionário trabalha com um olho no cliente e outro no cartaz. Confere o tempo todo para não deixar o assaltante passar. As vítimas dizem que os ladrões agem assim. Dias ou horas antes do golpe, eles vão até o lugar. Perguntam sobre preços para mensalistas, se todas as vagas são cobertas. São detalhes que permitem eles conhecerem melhor o local e estudar a organização da equipe. Do lado de fora, os criminosos analisam o movimento. Esperam o estacionamento estar cheio e os manobristas ocupados. Usam disfarces, andam bem vestidos, falando ao telefone, passam reto pelo balcão como se fossem usar os elevadores de acesso ao prédio ou buscar alguma coisa dentro dos carros. Mas vão diretamente ao alvo, o veículo mais caro e que esteja numa vaga fácil para ser retirado. Essas situações são as mais corriqueiras e infelizmente tem essa crescente que a gente vê pelos números que cada vez mais vem nos assustando e chamando atenção, e os estacionamentos estão tomando medidas preventivas para poder inibir essas ações. Paulo é corretor especialista em seguros para estacionamento. Ele tem 3.500 clientes pelo Brasil. No ano passado, as empresas que contratam o serviço dele somaram 130 furtos no país. A maioria de carros importados avaliados em mais de R$100 mil. 69% dos casos aconteceram no estado de São Paulo. O Rio de Janeiro ficou em segundo lugar com 12%. 7% dos registros foram no Paraná, 3% em Minas Gerais e 9% entre os demais estados. A Secretaria de Segurança Pública não tem dados específicos para veículos roubados ou furtados em estacionamentos. Há ainda os casos em que os funcionários pouco podem fazer.
Este vídeo foi gravado no mês passado. O criminoso vai até a porta da cliente que acabou de entrar no carro. Um funcionário vai até lá ver o que está acontecendo. Não dá para ver, mas ele e a vítima são obrigados a deitar no chão. Sem saber de nada, outra cliente chega. Ela acaba tendo a bolsa levada. Ela se afasta com a outra senhora que sai do banco do passageiro do carro-alvo do ladrão. Com o veículo preso, o assaltante ainda desce e puxa o outro carro para frente. Em seguida, faz a manobra com pressa e foge. Veja que o manobrista e a vítima continuam no chão. É direito do consumidor ser reembolsado pelo estacionamento. Se o local tiver mais de 50 vagas, precisa ter um seguro obrigatório. Aos donos dos estabelecimentos, só resta viver em estado de alerta. Marcos tem um perto da Avenida Paulista, uma das mais movimentadas de São Paulo, e já foi alertado de outro golpe. Eu ouvi dizer que tem casos em que a pessoa, ela observa, ela fica na rua observando o veículo entrar, anota a placa, o modelo, passou um tempo, ela entra no estacionamento e diz, vim buscar meu carro, só que eu esqueci, eu perdi o ticket da retirada. Geralmente uma pessoa bem apresentável, né? E você acaba entregando o carro e a pessoa leva embora. Depois do aviso, ele redobrou a atenção e treinou os funcionários. Tem que se tomar o cuidado de pedir o documento do carro, o documento da pessoa, para confirmar se realmente aquele veículo é dele, o documento com foto, né? Vicente quase caiu em uma armadilha. Um homem bem arrumado, acompanhado de uma senhora, entregou o ticket. Os dois foram em direção a um dos carros mais caros do estacionamento. Desconfiado, o empresário checou correndo a ficha. Conseguiu impedir o suspeito de sair com o veículo de outra pessoa. Quando eu peguei o carro dele, entreguei o carro para ele e falei, seu carro é esse, não é aquele, né? Ele pegou o carro dele todo quebrado e foi embora. Tem que ter muita atenção porque malandro é que não falta nesse pedaço aqui. Pesquisadores dos Estados Unidos tentam desvendar uma nova doença super comum em jovens, o vício em videogames. Ivan, de 16 anos, começou a jogar videogame seriamente quando tinha 11. Com o passar dos anos, viu a vida se deteriorar. Online all the time. Ele estava basicamente online o tempo todo, então começou a se recusar a ir para a escola, não fazia as refeições conosco, perdeu peso e ficava a noite toda acordado. Conta a mãe do adolescente. Kieran conta que deixou passar porque não sabia que o problema era tão grave. Ao classificar o vício em videogames como uma doença, a Organização Mundial da Saúde espera ajudar governos, profissionais de saúde e familiares a identificar os riscos. A agência explica que o problema pode levar o adolescente a se tornar um adulto agressivo, além de ele ter problemas para aprender e para conviver com outras pessoas. Nesses casos, os pais devem procurar a ajuda de um especialista. Para a agência, o ideal é que a pessoa não ultrapasse 1 hora de videogame por dia. Hillary vê de perto o estrago que o jogo em excesso pode causar. Ela fundou a instituição Reinício, no interior dos Estados Unidos. E todos os meses recebe jovens para serem tratados por causa do vício. Acho importante entender que uma vez que um processo viciante toma conta de alguém, esse alguém perde o controle. Eles vivem apenas do impulso de jogar online. Isso é mais forte do que eles, conta. They do lose control. No lugar calmo, em meio à natureza e, claro, sem acesso à tecnologia, é oferecido tratamento com psicólogos e terapeutas. O foco principal: fazer os adolescentes passarem mais tempo ao ar livre e melhorar as relações interpessoais. Você pode nem imaginar, mas a iluminação adequada nas telas que você usa pode influenciar até no seu desempenho no trabalho, por exemplo. E tem muita gente que nem percebe, mas até o humor pode ser alterado pelo equilíbrio entre o claro e o escuro. Milton não deu muita importância aos primeiros sintomas de fadiga nos olhos. O incômodo que eu comecei a observar com o tempo é o olho seco, mas antes já havia aquela dorzinha de cabeça desagradável que você acha que pode ser o grau que está fraco. Mas uma consulta ao oftalmologista mostrou que ele tinha que se preocupar. Os olhos estavam expostos a uma iluminação inadequada e o maior vilão era o computador, que ele usa muito no trabalho como vendedor. O médico já falou que já seria algo natural, mas que ainda tem uma margem aí de 5 anos para esses sintomas que eu estou tendo ser natural. Então você fala, opa, peraí, cuidado é diferente. Esse cuidado faz muita diferença na saúde dos olhos. A iluminação tem que ser equalizada, balanceada. Nós não podemos ter nem excesso de luz
onde nós vamos ter um ofuscamento. Com isso, a menina do olho pode fechar e diminuir a visão. E nem escassez de luz. A menina dos olhos é a pupila, por onde a luz passa até chegar à retina. É lá que a imagem se forma, invertida e menor que a real. Ela é transformada em impulsos nervosos e direcionada pelos nervos ópticos para o córtex cerebral, responsável pelo processamento das imagens registradas, bem como a sensação visual. O contraste entre o claro e o escuro é o segredo da boa visão. E enxergar bem melhora a produtividade no trabalho, o humor, o estado de ânimo e o bem-estar. Uma pesquisa feita na Universidade de Twente, na Holanda, comprovou isso. Durante 7 meses, os pesquisadores acompanharam os efeitos de uma iluminação adequada ao ciclo do sol em 124 pessoas, o chamado ciclo circadiano, que regula os hormônios conforme a incidência de luz natural de dia e à noite. 18% das pessoas expostas a uma iluminação equilibrada tiveram melhora na produtividade. 71% se sentiram mais animadas, 76% mais felizes e 50% mais saudáveis. A combinação de luz direta, muitas vezes vinda de uma matriz ativa como a tela de um computador, com uma luz indireta, ela melhora o contraste, atenuando o brilho, o ofuscamento. Essa é uma dica básica de bem-estar para os olhos, mas o oftalmologista dá outras recomendações. Coloque um ponto de luz acima do seu ombro no ambiente de trabalho. Fixe a luminária ligeiramente inclinada para a frente e do lado oposto à mão que trabalha para evitar sombras. Evite luzes brilhantes em cima de textos. Proteja as lâmpadas, evitando a visão direta dos tubos de luz. E recue a iluminação embutida no teto. Tudo isso vai fazer você ter olhos mais saudáveis. A escolha da iluminação tem que ser adequada para cada ambiente e necessidade. Se a gente quer um ambiente de trabalho agradável, a gente precisa ter uma luz ou indireta, que vai iluminar como um todo o ambiente, mas uma indireta com bastante luz, ou uma luz mais direta, difusa, que também ela não vai dar sombra, porque tem sempre um acrílico ou um vidro que vai difundir mesmo a luz para que ela se espalhe para o ambiente inteiro. Outro fator que interfere na visão é o índice de reprodução de cor de uma lâmpada, que vai até 100. Antes de comprar o produto, vale a pena conferir o índice na embalagem. Quanto mais próximo de 100, que é a reprodução de cor da luz do sol, melhor uma lâmpada reproduz as cores. Mais fiel ela é às cores verdadeiras dos objetos. Vai ser mais saudável para os olhos. Vai ser mais saudável porque as pessoas não vão ter que fazer tanta força para enxergar. À medida em que a idade avança, a preocupação em expor os olhos a uma iluminação inadequada deve ser maior. Uma pessoa de 60 anos precisa de 3 vezes mais luminosidade que um jovem de 20. E doenças degenerativas, como a catarata e o glaucoma, comuns a partir dos 55 anos, podem piorar ainda mais esse quadro. A menina do olho dele dilata menos. Muitas vezes o cristalino já está num processo de oxidação um pouco mais amarelado. E outros fatores da retina exigem mais luz. O médico explica que as pessoas não costumam se dar conta disso e que o ideal é manter o acompanhamento profissional com um oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Às vezes essas doenças, essas degenerações são muito perenes, todo dia vai piorando um pouquinho mais, ela se adapta e acaba esquecendo de melhorar a iluminação ou de corrigir o grau do óculos. Por isso é importante sempre a visita ao oftalmologista. E agora vamos falar de um assunto que costuma gerar polêmica no ambiente de trabalho: o uso das redes sociais dentro das empresas. Veja na reportagem. É difícil encontrar uma pessoa que não esteja conectada com pelo menos uma rede social. Seja pelo celular ou pelo computador, os aplicativos conectam amigos, familiares e colegas de trabalho. Mas o uso dos aplicativos dentro das empresas pode gerar problemas seríssimos. É muito comum as empresas acabarem improvisando a utilização de ferramentas para o dia a dia corporativo, né? Que, com o tempo, a gente aprendeu que pode trazer alguns problemas, como principalmente a descentralização das informações e a facilidade de você acabar vazando informações que sejam confidenciais da empresa, e também o compromisso trabalhista, né, do colaborador, que uma vez que ele está utilizando ferramentas não oficiais fora do horário de trabalho, ele pode usar isso como argumento para depois
fazendo uma ação contra a empresa, né, e alegando que estava trabalhando fora do horário. Milena é responsável pela comunicação de uma indústria farmacêutica com mais de 5.000 funcionários. Para melhorar a troca de informações e evitar problemas futuros, a empresa apostou há 1 ano na criação da própria rede social. Pelo aplicativo dá para saber o que acontece em tempo real, interagir com os colegas de profissão e acessar documentos da empresa. Rede social é a vida hoje, não tem como. Comunicação digital, comunicação 4.0 não tem mais volta. A sacada foi levar o que ele já faz dentro de casa e fora do ambiente de trabalho para dentro do ambiente de trabalho, de uma forma divertida, mas ao mesmo tempo corporativa, né? Informações da empresa. Então eu consigo levar aquilo que eu preciso que ele saiba de uma maneira muito mais atrativa, aumentando o meu nível de engajamento. Essa agência de publicidade e tecnologia trabalha na criação de aplicativos. O sistema é criado de acordo com a necessidade de cada empresa. Assim como na nossa vida pessoal, que está tudo muito bem resolvido, né? A gente tem Facebook, LinkedIn, Instagram, a gente sabe o que nossos amigos estão fazendo, quem que está num novo cargo de um emprego, de uma empresa, porque o LinkedIn avisou. As empresas precisam chegar nesse mesmo nível de informação, de comunicação, de integração das informações, né? A partir daí que a gente desenvolveu essa plataforma, tá? Para trazer a empresa, eu não digo nem mais para o futuro, para o presente, porque isso é uma realidade de agora, de aqui e agora. Existe um termo desenvolvido junto ao departamento jurídico, que o colaborador no primeiro acesso, ele tem que dar um aceite. Esse termo, ele fala não só do comportamento do usuário dentro da plataforma, mas questões de horário, para evitar questões trabalhistas, tá? Além de todas as outras informações de log, de acesso e todo o controle que a gente coloca na mão do gestor para que ele tenha uma confiança de estar usando uma plataforma corporativa, profissional. Bom, e alguns modos na hora de fazer as unhas podem representar um risco à sua saúde, viu? Você vai ver agora como evitar o problema. No conceito das brasileiras, quanto mais bem tirada a cutícula, mais bonitas ficam as unhas. Só que a prática pode se tornar um perigo para o corpo. Qualquer região que você traumatize do seu organismo cronicamente, você tem o risco de desenvolvimento de câncer ali naquela área. A cutícula é a proteção das unhas. Sem ela, a porta fica aberta para infecções por bactérias, vírus e fungos. E quanto mais você tira, mais o corpo produz. O correto, segundo a dermatologista, é empurrar ou só tirar superficialmente. Existem no mercado produtos para amolecer a cutícula. Assim, o risco de cortes diminui. Marcela supervisiona o trabalho da manicure, porque não gosta de unhas muito cavadas. Ela toma este e vários outros cuidados para a estética não se sobrepor à saúde. Louça com luva, e hoje aprendi uma dica de colocar na ponta da luva algodão para não ressecar a cutícula. Vai fazer também? Vou fazer também. Para ter unhas saudáveis, a recomendação é não usar esmalte pelo menos uma vez na semana a cada mês. O que as pessoas mais antigas chamam de deixar respirar. Lixar só mesmo as extremidades. É que o corpo da unha perde espessura e fica fragilizado. Para dar força às unhas, há bases fortificantes e polivitamínicos. O certo é que cada pessoa, ao ir na manicure, leve a sua lixa de unha, o seu alicate, a sua tesoura e os seus esmaltes também. Magda tinha unhas quebradiças. Hoje ela segue um tratamento. Passa uma camada da base indicada pela médica antes de pintar as unhas. Ela também toma suplementos alimentares. Não quebra, não sei que eu quebre de verdade, mas como caía, como quebrava, não acontece mais. O problema é que nem todo mundo tem paciência para esperar o resultado dos tratamentos. E justamente quem tem unhas fracas e quebradiças, escolhe métodos como de esmaltação permanente e prolongamento com gel, porcelana e acrílico. O problema do alongamento é que normalmente você tem uma etapa anterior que é a de lixar a unha. E isso de você lixar a unha é uma parte protetora do nosso organismo, né? Então, ela protege o leito ungueal que está logo ali embaixo. Se você retira uma camada de espessura da unha para deixar lisinha, para receber aquele alongamento, você está tirando uma proteção do organismo. Esses procedimentos têm outro risco. Esta luz que seca o esmalte em gel são raios ultravioletas. A exposição excessiva pode levar a doenças como câncer. Por isso, antes das sessões, o recomendado é usar protetor solar.
Foi o que provavelmente aconteceu com uma Miss nos Estados Unidos. Carolina Jaskol não percebeu uma alteração nas unhas por causa das postiças que estavam sempre coladas por cima. E era melanoma, um tipo de câncer de pele. Esta manicure prefere não correr riscos. A gente coloca álcool 70 para higienizar a unha, né? Aí depois passa o protetor solar por causa da cabine UV. Aí começa o procedimento, a cutícula, depois esbasta a unha, depois faz a colocação da unha de gel e vai todo o procedimento. Cuidados que a Luciana não tomou. Ela fez o alongamento pela primeira vez e reclama que as unhas quebraram e não cresceram. Lucielen se achava livre de todos os perigos porque fazia as próprias unhas, mas mantinha o hábito de tirar o máximo possível as cutículas, até que se cortou feio. Eu arranquei muito dessa unha aqui e inflamou. Nessa que inflamou, saiu uma carne esponjosa. E aí, meu dedo ficou bem inchado, uma carne horrível aqui fora. Tentei passar pomada, mas não adiantou. Não adiantou, tive que ir ao médico para poder tirar essa carninha. Até hoje a unha dela encrava, mas agora ela aprendeu a lição. Hidrata muito, fica dias sem esmalte e tira muito pouco a cutícula. Eu tiro mais cutícula superficial mesmo, não fico cutucando, né? Igual eu fazia antes, aprendi a lição. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você como funciona o sistema que ejeta os pilotos dos aviões. Um caso como esse salvou a vida de 2 militares lá no Rio de Janeiro. É a reportagem especial. Vamos então para a reportagem do dia. 2 pilotos no Rio de Janeiro conseguiram se ejetar durante um acidente aéreo. Isso foi determinante para eles se salvarem. Agora você vai ver detalhes sobre como funciona esse sistema em aviões. Um homem que passava por uma rodovia federal, a BR-101, avista uma coluna de fumaça. Na Rio Santo, Santa Cruz, ó. Aí, irmão, invadimos o mato aqui, ó. Ele procura os pilotos que se ejetaram de um avião. Só achou um? Sim, o outro tá naquela direção. Outros 2 meninos foram pra lá. Conseguiram contato com eles. O primeiro piloto está consciente. Graças a Deus. Graças a Deus. O segundo parece bem mais machucado. Resgate chegando. Aguarda mais um pouco aí. Aguenta firme, irmão. Batista. Aguenta firme. Ele estava muito debilitado, muito machucado, tá? Abriu um ferimento imenso na testa dele, mas imediatamente liguei para o socorro e assim foram chegando mais pessoas para poder ajudar. Ao que tudo indica, os pilotos se ejetaram do avião a baixa altitude. É o que acredita Ivan Santana, piloto civil e pesquisador de acidentes aéreos. Foi logo depois da decolagem, provavelmente foi. Não tão baixa que eles teriam morrido e não tão alta que eles teriam pousado com segurança. Pode ter sido no intermezzo aí, né? Entre uma coisa e outra. A que distância do solo? Acredito que é uns 100 metros, já é muito perigoso. Dos Estados Unidos, o brasileiro Alexandre Galante, editor de um site de aviação, acredita que o F-5 já era dotado de um modelo de assento mais moderno. Ele pode ser acionado com uma aeronave em 0 velocidade e 0 de altitude. Ou seja, ele pode ser acionado com a aeronave parada no solo. E mesmo assim ele tem condições de salvar os tripulantes. É um assento considerado muito seguro. Neste sábado, a Força Aérea confirmou que o assento usado era deste modelo, que permitia a ejeção dos pilotos mesmo perto do chão. Mas o que teria levado os pilotos do caça brasileiro a tomar uma decisão considerada extrema? Pelas informações divulgadas pela Força Aérea Brasileira, os pilotos, logo após a decolagem, reportaram uma pane no avião e tentaram retornar para a base aérea de Santa Cruz. Mas nessa volta, alguma coisa aconteceu com a aeronave que eles tiveram que optar pela ejeção. É uma decisão muito rápida que o piloto tem que tomar. Vou cair com o avião ou vou pular? Vamos supor que ele tenha perdido o motor, que a pane tenha sido uma perda total de potência.
Eles tentaram até salvar a aeronave, mas não foi possível. Então, o procedimento deles foi correto. Os pilotos haviam decolado com um caça F-5 da base aérea de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Logo depois, o avião caiu nesta área, um terreno a 3,5 km da base. Aqui os bombeiros estão lá apagando lá o fogo, lá. Esse é o rastro, né? Esse é o rastro aqui que o avião deixou, que o jato deixou. O mecânico que testemunhou a queda diz ter visto os pilotos se ejetarem do caça. O caça estava na minha visão. Este é um caça F-5 da Força Aérea Brasileira. Há menos de 2 anos, outro caça F-5 teve problemas, também perto da base aérea de Santa Cruz. Próximo à etapa final de pouso, o piloto e o copiloto, que são capitães da FAB, tiveram que se ejetar do avião. O dispositivo que dispara o assento ejetável fica entre as pernas do piloto. Veja o que acontece quando é acionado. Primeiro momento, 2 tiras presas aos tornozelos puxam as pernas do piloto contra o assento. Isso evita que as pernas se choquem violentamente contra o painel da aeronave no instante da ejeção. Momento 2. Canhões de ar empurram o assento para o alto. Na parte de cima, existe uma espécie de chifre metálico que rompe o chamado canopy, a cobertura transparente do avião. Terceiro, ainda com o piloto dentro da aeronave, são acionados foguetes que ficam debaixo do assento. Eles projetam o piloto a até 20 metros de altura, numa velocidade de 100 km por hora. Quarto, 2,5 segundos depois da ejeção, o paraquedas principal se abre e conduz o piloto até o solo. Nos caças americanos, o sistema é um pouco diferente do modelo adotado no Brasil. Primeiro, a cobertura transparente é lançada fora. E só depois, o assento é ejetado pelos foguetes, como mostra o filme Top Gun, estrelado por Tom Cruise. Este tipo de assento foi inventado por um britânico há mais de 60 anos. James Martin perdeu o sócio e amigo num acidente aéreo e se dedicou a desenhar um dispositivo que pudesse poupar os pilotos em caso de acidente. Com a queda do F-5 no Rio, o Brasil tem agora só 5 unidades deste modelo de caça, com capacidade para 2 pessoas e normalmente usado no treinamento de pilotos. Outros 50 aviões levam um piloto apenas e estão prestes a serem aposentados depois de 40 anos de uso. Os primeiros F-5 foram comprados pelo país em 1975. A partir de 2000, 2 empresas, uma brasileira e outra israelense, iniciaram um processo de modernização dos caças, com a troca de equipamentos internos, aumento da capacidade de armamentos e a instalação de sonda para reabastecimento em voo. O pesquisador de acidentes aéreos critica o estado da frota e faz uma comparação. Hoje em dia é uma sucata o F-5. Uma sucata F-5. É um Fusca. Mesmo modernizado. Mas aí continua. Você pega um Fusca, bota um monte de equipamento, ele continua sendo um Fusca, né? A carcaça dele é usada e tal. Jamais um piloto da aeronáutica vai dizer isso pra você, mas ele sabe que ele tá voando um avião totalmente obsoleto. A Força Aérea afirma que a comparação de aeronaves com carros é descabida, que os caças F-5 têm hoje o que há de mais moderno para combate além do alcance visual, e que a vida útil da estrutura e do motor dos caças vai até 2025. Sobre o fato da idade da aeronave ter contribuído para o acidente, sim e não. Vai depender das investigações que estão em curso, para saber, tentar descobrir se foi algum componente antigo que deixou de funcionar, ou se foi algum componente, algum equipamento novo. Mas a gente foi lá ver teu amigo, cara? Os oficiais que sobreviveram ao acidente foram levados para o hospital da FAB e um deles teve que ser submetido a uma cirurgia.
não foram dados maiores detalhes sobre o estado de saúde dos pilotos. Em nota, a Força Aérea confirmou que há um processo de investigação. O avião que caiu na quinta-feira passada ficou em pedaços, com 2 exceções: os bancos ejetáveis. Salvos pelos assentos, os 2 oficiais entram agora para o chamado Clube dos Pilotos Ejetados. Um grupo de 6.000 militares que sobreviveram a acidentes em diferentes partes do mundo, graças à invenção do Sr. James Martin, o homem criador do assento salva-vidas. Bom, e no próximo bloco eu vou mostrar um problema absurdo que não para de crescer em todo o país, inclusive na capital paulista: o furto de objetos dos cemitérios. O prejuízo é enorme e você vai ver daqui a pouco, né? E vamos para mais uma reportagem especial. Agora a denúncia do descaso nos cemitérios da maior cidade do Brasil. Túmulos de personalidades famosas são furtados com facilidade. Quem arrancou as placas de bronze deste túmulo também roubou um pedaço da história da maior cidade do Brasil. A personalidade sepultada aqui é o ex-prefeito Prestes Maia, que governou São Paulo por 2 vezes, entre 1938 e 1965. Uma história, né, filho? É uma história que aí para trás que a gente vai pesquisar, é muita história que tem para ir. Então, violar um túmulo é muita coisa. E esse não é um caso isolado. Andando pelo cemitério São Paulo, na zona oeste da cidade, nossa equipe encontrou mais jazigos vandalizados. Alguns já não têm nenhuma placa de bronze. O material é um dos mais visados pelos ladrões. Há muitos túmulos também sem placas de proteção. Este ossário está com a tampa quebrada. E ainda há túmulos quase escondidos pelo matagal. No cemitério da Consolação, um dos mais antigos da capital paulista, mais abandono e vandalismo. Placas feitas em bronze, com nomes e homenagens aos que foram enterrados, também foram furtadas. Ladrões também levaram muitas portas, substituídas por placas de concreto. Mesmo assim, o ossário coletivo está desprotegido. É possível ver os sacos azuis onde estão os ossos que foram exumados. Também há muito lixo espalhado pelas alamedas. Um cenário triste para um patrimônio de 160 anos, que se tornou conhecido pelos mausoléus. O mais imponente de todos é o do conde Francesco Matarazzo. Os jazigos, que tem uma imponência, né, maior, mais evidente, e eram encomendados, né, a grandes escultores renomados, geralmente de tradição europeia, para que produzissem, né, desenhassem, esculpissem, produzissem aquelas peças todas. É a história da cidade que se deteriora. Rachaduras ameaçam a estrutura deste outro mausoléu. Uma parte da parede está prestes a cair. O túmulo do ex-presidente da República, Washington Luiz, está sem nenhuma placa. É mais uma obra de arte ameaçada. Neste mesmo cemitério estão enterradas personalidades famosas, como os escritores Oswald de Andrade e Monteiro Lobato, a jornalista Pagu e a artista plástica Tarsila do Amaral. Apesar do valor desses jazigos, pouca gente dá importância, e isso ajuda a explicar por que o vandalismo desses túmulos é tão comum. E a isso também está associado ao fato de não são lugares atraentes do ponto de vista turístico. Muitas pessoas só vão ali obrigatoriamente no dia de finados, e também pela falta de culto à memória, à história do país, enfim, as personalidades. Não é só a memória da pessoa que é desrespeitada. A violação de túmulos, de personalidades, como a que aconteceu recentemente aqui no cemitério São Paulo, expõe a falta de valorização desse tipo de patrimônio histórico e cultural no Brasil. E isso fica ainda mais evidente quando a gente compara a situação dos cemitérios de São Paulo com a de outras cidades turísticas espalhadas pelo mundo. Washington, Paris, Londres, Viena e Buenos Aires têm cemitérios bem mais preservados e que são atrações bastante conhecidas. Primeiro passa pela questão do ensino,
né? Uma valorização do ensino da história como reprodutor de valores, de tradições, né? de significados sociais, né? De que, de certa forma, argamassam o destino de uma nação. O mais visitado é o cemitério de Arlington, em Washington, nos Estados Unidos. Recebe 4 milhões de pessoas por ano que vêm conhecer túmulos como o do ex-presidente John Kennedy. O cemitério Père Lachaise, em Paris, abriga nomes famosos como os dos cantores Jim Morrison e Edith Piaf e atrai 2 milhões de visitantes por ano. Mesmo número que visita o cemitério de Highgate, em Londres, onde está enterrado o corpo do sociólogo alemão Karl Marx. Em Viena, o maior cemitério da cidade tem mausoléus de grandes nomes da música clássica, como Beethoven e Schubert. Em Buenos Aires, o cemitério da Recoleta é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e abriga o túmulo da ex-primeira-dama Evita Peron. Antônio esteve lá 4 meses atrás e ficou impressionado com o que viu. Por uma característica especial, os túmulos são todos envidraçados e a gente tem até condição de ver a parte interna e a parte externa dos túmulos também. Mas para o historiador Sérgio Gil, estamos distante dessa realidade de preservação de cemitérios, porque no Brasil, diferente da Argentina, há um culto muito maior à vida do que à morte. Entre um belo domingo ensolarado, vai-se ao cinema, depois uma pizza ou ao cemitério. Cemitério é um lugar exatamente visto, em geral, pelo brasileiro, reiterando, como desagradável. Então não tem essa cultura da história, não tem essa cultura da valorização mesmo da memória, né? Esse, que aliás é um dos grandes males do país. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você a importância do salva-vidas em parques aquáticos e piscinas. É que nessa época de férias, muitas crianças procuram esses lugares para se divertir, né? E nessa época do ano de férias escolares, muita gente procura se divertir em piscinas e parques aquáticos. E o alerta é para a segurança. É imprescindível a presença de salva-vidas. Julho é sinônimo de brincadeiras, passeios, viagens, diversão. Afinal, o 7º mês do ano traz a tão esperadas férias escolares. Engana quem pensa que a alegria é a exclusividade das crianças. Muitos pais programam atividades em família nesta época para curtir essa tão importante fase dos filhos. Ana Paula e Mauro curtiram logo o primeiro dia da temporada neste parque aquático em Itupeva, no interior de São Paulo. É que até no inverno uma piscina vai bem, não é mesmo? Não tem tempo ruim, eles adoram e estão no período de final de escola, prova, trabalho. Está na hora de relaxar um pouquinho. Os pais aproveitam essa época também para aproveitar as férias dele e tirar a nossa também, para coincidir os dois. Essas já ficaram no período desde janeiro até agora e realmente é um momento que eles querem desestressar, um momento que eles querem curtir. Então, um momento em família é um momento raro, né, nos dias que a gente atravessa, porque trabalho, fica todo mundo longe um do outro. Então, no momento que chega as férias, ou de janeiro ou de julho, a gente procura estar sempre juntos. A felicidade dos meninos ficou estampada no rosto. A minha férias tá legal, tá muito legal. Eu só quero ficar aqui. Seja no parque aquático, no clube ou em qualquer piscina, para ficar tudo perfeito é preciso atenção com a segurança. Segundo o especialista, uma maneira de evitar fraturas e afogamento, por exemplo, começa antes mesmo de entrar na piscina. Tem que sempre curtir com segurança, então a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras, virar mortais, fazer algumas acrobacias próximas à piscina, então é complicado essa situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma de entrar na piscina para não ocorrer qualquer trauma. Pode ser um trauma leve com um trauma até mais grave. Piscina é complicado, então tem bordas da piscina, às vezes a piscina é muito rasa e você tem que ter noção da piscina que você está entrando, da situação que você está passando ali para não ter nenhum tipo de problema. Júlia e Vitória são filhas do Leandro e da Aline. Brincar na piscina é uma das atividades preferidas da família, mas sempre com segurança redobrada. A gente procura deixar elas sempre na nossa vista, né? Ficar junto com elas, acompanhando. Item de proteção, que é a boia, muito importante, porque qualquer descuido é perigoso, né? O que fazer se você presenciar um caso de afogamento? Chamar o socorro quanto antes pode ser decisivo. A partir do momento que você ligar para
para o SAMU, para bombeiros, eles vão te dar uma orientação específica para a situação, você orientando para eles, então vai ficar mais fácil o passo a passo. Então é sempre colocar ela um pouco fora, longe da piscina, num lugar plano para poder fazer o procedimento ou algo que for preciso. Sempre identificar se ela, porque ela pode ter uma parada respiratória ou uma parada cardíaca. Então você pode estar checando, conversando, às vezes perde um nível de consciência rápido, mas se ela é retirada rápida da piscina, então provavelmente ela já volte ali no momento, porque o que ela quer é respirar. Então se você dá o ar para ela, ela consegue respirar. Então tirar o mais rápido possível, tentar conversar com a pessoa, chamar atenção, e essa é a principal orientação, assim. Não querer fazer massagem cardíaca, situações, porque pode ser prejudicial para a pessoa que está ali precisando de socorro também. Agora um risco encontrado por onde se anda em São Paulo. Fios da rede elétrica estão remendados, embolados, muitos caídos. Um perigo para pedestres e motoristas. É difícil de ler, mas esta rua é a Alameda Santos, pertinho da Paulista. Os cabos que escondem as letras das placas de sinalização estão por toda a região. Embolados, remendados e pendurados, se estendem pelas calçadas de ponta a ponta e até cruzam as ruas. A gente fica incomodado, às vezes preocupado, né? Se alguma preocupação em ter energia, alguma coisa assim. Os cabos podem oferecer risco, principalmente onde há também fios de média tensão. Por esses cabos, que ficam obrigatoriamente acima de 9 metros de altura, passam cerca de 13.800 volts. Os outros, dispostos mais abaixo, geralmente pertencem a empresas de telefonia e TV por assinatura. Por esses não passa corrente elétrica, mas há várias situações que podem provocar acidentes. Os cabos podem ter algum contato com a rede elétrica superior. E se tiver algum contato, por algum motivo, com a rede superior, pode conduzir corrente elétrica, esse cabeamento antigo. Essa é uma situação comum e que oferece risco. Em dias de chuva, os galhos podem encostar nos cabos de energia e a árvore conduzir a eletricidade. Aí quem passa ou até se abriga da chuva aqui embaixo pode receber uma descarga elétrica. Anos atrás, o menino Wesley Vinícius dos Santos, de 10 anos, morreu eletrocutado ao tropeçar e cair em um cabo de alta tensão que estava estendido na rua, na zona norte de São Paulo. A chuva forte derrubou uma árvore que bateu no poste, provocando a queda. A região ficou às escuras, mas quando a energia voltou, o fio ainda não havia sido retirado. De acordo com o especialista, deveria haver maior regulação por parte da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, para a instalação dos cabos que são de fibra ótica. Como os postes são da Eletropaulo e as agências de telecomunicação alugam espaço, fica difícil responsabilizar um único setor pela falta de organização. A Eletropaulo informou que, quando encontra irregularidades, notifica as empresas para que seja feito o reparo. Disse ainda que nos últimos 2 anos emitiu mais de 4.000 notificações e abriu ações judiciais. O que está precisando no Brasil é mais investimento nessa área para enterrar toda essa parte de fios e cabos. Mas muito distante desta realidade está a situação das ruas de São Paulo. Este quarteirão da Alameda Santos está cheio de cabos danificados. Segundo moradores, há mais de 2 semanas houve um incêndio e até agora pouco foi feito. Os cabos rompidos continuam pendurados e muitos atrapalham o caminho de quem passa. Esse vídeo foi feito pelo administrador deste edifício, que fica em frente. Ele não sabe o que ocasionou o fogo, mas até agora convive com o prejuízo do incêndio. Os cabos cederam e nenhum veículo mais alto entra ou sai da garagem. Só que as operadoras não se responsabilizam agora pelos fios que foram abandonados lá. Nós já abrimos vários protocolos, tá? Além de atrapalhar o nosso dia a dia, a pouca limpeza que foi feita na calçada fomos nós que fizemos em relação a esses fios abandonados. Em outras partes da mesma rua, há vários outros cabos caídos, enrolados em árvores e dentro de sacos plásticos. Você pode olhar aqui que desceu a parte metálica de sustentação dos cabos. Essa parte metálica pode conduzir a eletricidade, pode estar em contato com o cabo. Eu, pelo menos, não tenho experiência nisso. Eventualmente, outras pessoas não têm obrigação de saber se esse fio está energizado ou não. Eventualmente, se estiver energizado, pode provocar até um acidente fatal, né? Mas isso, para mim, é o descaso da cidade de São Paulo com ela mesma. Quem anda pelas calçadas pede mais fiscalização. Fica essa fiação exposta
E é perigoso, né? A gente passa, a gente não sabe se tem eletricidade ou não e fica feio, né? Se tivesse uma fiscalização bem assídua, não existia isso, né? A gente fica pensando quando é que eles vão vir arrumar esses fios, porque já faz bastante tempo que tá assim. A gente mora numa cidade grande que tem que ser cuidada e a nossa segurança é prioridade. Que situação, né? Agora um outro problema que atinge muitas pessoas na Grande São Paulo. A falta de convívio social, isso mesmo. Por conta da correria, muitas vezes, nem o vizinho as pessoas conhecem. E essa falta de interação pode provocar estresse ou até mesmo a depressão. 12 milhões de habitantes. Mesmo com tanta gente, é difícil enxergar o próximo. A falta de vínculos é considerada um dos fatores do estresse em grandes cidades como São Paulo. Não conheço nenhum dos meus vizinhos. Como é que é isso? Entra no elevador, dá aquela disfarçada? Você praticamente entra, boa noite, sai do elevador para dentro do apartamento, depois você sai no dia seguinte, corre pro trabalho, depois chega às vezes tarde, não tem tempo de conversar com ninguém. Para esta psicóloga que estuda as causas e efeitos do estresse, a aglomeração de muita gente em um mesmo espaço também acaba contribuindo para o desgaste diário. Há um experimento extremamente interessante com camundongos, em que se você coloca camundongos em uma gaiola grande com poucos camundongos, eles convivem naturalmente. Agora, se você pega uma gaiola pequena e você coloca muitos camundongos, eles se tornam extremamente agressivos. Então, existe total certeza de que um espaço restrito com muita gente pode gerar violência e agressividade. É o que os especialistas chamam de efeito da bolha emocional. O comportamento é uma tentativa em alcançar um pouco de privacidade. Às vezes, escutar música no celular ajuda, porque você desliga do mundo. Se você prestar atenção no mundo, não vai dar certo. Muito tempo perdido no trânsito, pouco contato pessoal e o vício muitas vezes como válvula de escape. Situações típicas das metrópoles que têm como resultado o estresse. Estudos apontam que 35% da população economicamente ativa de São Paulo apresentam os sintomas desse problema. Esses 35% das pessoas também terão um pouco de depressão e terão ansiedade. Pelas ruas é raro encontrar alguém que não se julgue um estressado. E a principal reclamação é famosa: o trânsito. É o corriqueiro de sempre, né? O rotineiro, uma fechada aqui, um estresse ali, um xingamento. O que mais traz assim de exemplo é sempre um querendo levar vantagem em cima do outro. Outro fator determinante do estresse no principal centro financeiro do país é o trabalho. O desempenho e a carreira são levados a sério até demais. A gente tem que batalhar bastante para conquistar um futuro e também ter alguma coisa. Então, eu tento trabalhar hoje para futuramente poder descansar, poder relaxar e ter mais tranquilidade. E aí, se você chegar nesse futuro doente, por exemplo? Seria muito ruim. Então, a gente também tem que aproveitar o tempo livre com os amigos, estressar um pouco quando pode. Difícil é saber a hora de parar tudo e mudar de vida. Os paulistanos vivem nessa corrida contra o tempo e esquecem que o estresse é caminho livre para desenvolver doenças. Para superar o problema, a principal dica é dar mais atenção aos relacionamentos. O ser humano sente, o ser humano se relaciona, o ser humano quer ser ouvido e ele deve também ouvir o outro. Hoje em dia, quem conhece Humberto e o vê assim, de terno e gravata, até estranha. Aos 31 anos, ele passou por uma crise de ansiedade e decidiu mudar toda a rotina. Agora, só trabalha 3 vezes por semana. Pelo menos a maneira que eu encontrei de buscar repensar a minha vida foi buscando ter mais contato social, buscando ter mais contato com a natureza, que é extremamente elementar para mim, para eu conseguir ter uma vida de mais tranquilidade, paz, de espírito. Bom, o tempo vai passando e não tem jeito, né? A gente vai percebendo as mudanças no corpo. As mulheres consideradas mais vaidosas começam a notar as marcas de expressão, a pele mais flácida. Bom, vamos ver então uma reportagem com algumas dicas para cada fase da vida. Você se olha no espelho e logo nota, seu rosto já não é mais o mesmo. Aquela pele firme começa a apresentar sinais de flacidez. O tempo passa, o corpo também sente. 30, 40, 70. A cada fase da vida, uma nova necessidade. E para enfrentar todas essas etapas, é preciso, entre outras coisas, ficar de olho no cardápio, que deve ser variado
E desde cedo, mesmo aos 20 anos, no auge do funcionamento do corpo. Nessa fase, a gente apostar em alimentos fontes de ferro e vitamina C para melhorar a absorção de ferro é muito importante. Como, por exemplo, laranja, o limão, a acerola, até mesmo a tâmara, que a gente não costuma usar muito, mas ela é riquíssima em vitamina C. E que ajuda a produzir colágeno, além de deixar o sistema imunológico mais forte. A fase dos 30 é uma das mais temidas por muita gente. O metabolismo fica mais lento e é aí que começa a nossa briga com ela, a balança. A gente começa a acumular um pouquinho mais gordura e realmente o envelhecimento começa a acontecer de fato, né? Então a gente priorizar daí alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes. Outra dica é consumir alimentos termogênicos, como gengibre e canela, que favorecem a perda de peso. Quem está nos 40 ou entrando nos 50 deve abusar dos alimentos ricos em ômega 3, como salmão, sardinha e ovos. Esses alimentos são ótimos aliados, principalmente das mulheres, que vão sofrer com as alterações hormonais da menopausa. Já a deficiência de cálcio, para quem chega na casa dos 60, deve ser suprida com brócolis e folhas escuras. Segundo a nutricionista, é importante também consumir carnes mais magras, para reverter o quadro de colesterol, por exemplo. A vida toda a gente vai precisar desses nutrientes, então seja de vitaminas, micronutrientes, ômega 3, então a vida toda a gente vai precisar, então é importante ter essa consciência para prevenir futuras doenças e não depois ter que correr só atrás do prejuízo. Consciência que a Sharon sempre teve. Sempre come muita fruta, muito legume, carnes magras, tem a parte estética, né? A gente quer se sentir bem com nós mesmos, né? A nossa autoestima é importante, então sempre tive esse cuidado e com certeza para prevenir doenças. E assim, apesar da pouca idade, ela já descobriu o segredo para uma vida mais longa e saudável. Eu quero ter uma velhice, né, em que eu não tenha que ficar o tempo todo em hospital, em pronto-socorro, eu quero poder me exercitar, quero chegar aos 80 anos na academia. Eu admiro muito, eu vejo pessoas que têm essa vida hoje e eu tenho essa ideia de chegar lá também. Ainda falando sobre saúde e beleza, muitas pessoas ficam preocupadas com a chegada dos 40 anos, principalmente as mulheres. Mas saiba que as mudanças no estilo de vida e na alimentação podem contribuir para passar tranquilamente por essa idade. Faltam só 3 aninhos e a Paula já se preocupa com a chegada dos 40. Eu percebi que a partir dos 30 anos o metabolismo começou efetivamente a não colaborar tanto da mesma forma quando eu tinha 18. Mudanças hormonais, aumento na flacidez e dificuldade para controlar o peso são consequências da chegada dos 40 anos. Mas os efeitos podem ser amenizados com a ingestão de alimentos ricos em cálcio, proteínas e vegetais escuros, como o brócolis, por exemplo. Entre eles a gente pode citar os alimentos que são fonte de vitamina B12, porque eles ajudam muito na manutenção do músculo, que são as proteínas animais, que é a carne vermelha, a carne branca, os ovos. Para fortalecer o sistema imunológico e proteger a pele, é preciso investir no consumo de vitamina A, presente em vegetais laranjas, como a cenoura e a abóbora. E a partir dos 40, a gente percebe já um pouco de dificuldade, né, na visão, principalmente na leitura, que é comum, faz parte do processo de envelhecimento. Mas a falta de vitamina A, ela pode acelerar esse processo. Alimentos integrais com mais fibras também devem ser priorizados, porque atuam na ação dos radicais livres, moléculas que aceleram o envelhecimento. A Paula cortou o excesso de sal das comidas industrializadas. Hoje ela prepara todos os dias as refeições dela e da família, com ingredientes selecionados. Você fazendo em casa, você acaba reduzindo a quantidade de óleo, a quantidade de sal, a quantidade de açúcar que está sendo colocada naquele tipo de alimento. O excesso de açúcar deve ser evitado. A gordura ruim tem que sair e dar espaço para a boa. A dica é investir no azeite de oliva e em peixes como salmão e atum. E ficar longe de produtos que sejam muito processados, fast food, que tenham muito açúcar, que tenham muito sódio, que tenham gorduras ruins. Mas vale lembrar que é importante o consumo de gorduras boas.
as oleaginosas, castanhas, nozes, são muito importantes e contribuem muito para a saúde da mulher. E com essas dicas aí de alimentação saudável, de beleza, saúde, eu termino o RF com você dessa segunda-feira, feriado de 9 de julho. Um super beijo e eu volto amanhã ao vivo, se Deus quiser.